todo mundo já deve ter visto ou pelo menos ouvido falar do filme A Bruxa de Blair, que é um longa de terror que fez bastante sucesso no final da década de 90. E, resumidamente, o filme contava a história de 3 jovens meio que gravavam um documentário na cidade de Burkittsville, em Maryland, nos Estados Unidos. Eles queriam gravar um documentário sobre a lenda de uma bruxa local, né? Uma lenda urbana. Hoje você vai conhecer os casos reais por trás dessa lenda. Este é o Mundo Freak Confidencial. Discos voadores. Fantasmas. Criaturas horripilantes. Este é Mundo Freak Confidencial. Aqui é o investigador Andrei, e está aqui comigo o investigador Léo e Rafael. Opa, vamos lá queimar essa véia aí. Que isso, Rafael? gente, olha só. Primeiro, um outro episódio vai ser sobre bruxas mais genéricas, esse é sobre a bruxa de Blair. Mas vamos ver, né, se isso aí pode ser ou não pode ser. Eis a questão. Vamos lá. Então tá, né? Antes de tudo, a gente tem que falar um pouquinho do filme, né? Que ele foi bastante polêmico na época que foi lançado e transtornou muita pessoa. Teve muita pessoa passando mal, também pelo estilo de filmagem, mas teve também muita pessoa assustada, né? Porque era aquele estilo que ele pode não ter estreado, mas foi o que com certeza consolidou no cinema, do tal do mockumentary, né? Porque, tipo assim, grande parte da campanha de marketing do filme envolvia em falar, entre aspas, eles falavam e não falavam, né? Que aquilo era uma história real, que aquele documentário realmente foi gravado, que aquilo tudo aconteceu, né? Que os 3 jovens de faculdade, que eles vão lá pra gravar sobre a bruxa, eles se perdem e vão filmando tudo e tal, e eles morrem. E na história diz, um texto inicial fala que ou os corpos deles foram encontrados, ou então eles desapareceram e nunca mais foram vistos e que encontraram apenas as filmagens e colocou no cinema, né? Tipo, é óbvio que é uma ficção e tal. Desculpa, gente, se vocês acharam que aquilo tudo era real. Quebrou já revelando aí que é falso. Não, Andrei, é bom falar... Mas na época, isso aí que tu falou é fato. Rolava muita dúvida se era verdade. Aliás, a dúvida era se era mentira, porque a maioria das pessoas acreditava que era verdade, cara. Eu tenho isso na memória aí, muita gente viu o filme e falando, caraca, é verdade e tal, foi a pessoa filmaram, descreviam, não, porque não existia essa grande variedade de primeiras pessoas sendo filmadas, né, com câmera de mão e tal. Existiam pouquíssimos filmes assim, se existiam, eu nem lembro de outro anterior à bruxa. É porque assim, querendo ou não, nessas coisas sempre vai ter gente que vai acreditar. Sempre tem gente que, sabe, que vê e se leva fácil. Cara, sabe? tu colocou um baseado em fatos reais, o pessoal já leva o filme como se realmente tivesse existido, né? Que susto! E aí é o seguinte... Você falava, colocou um baseado pra isso. E aí é o seguinte, na época, cada vez a internet e comunicação em geral tá evoluindo mais pra gente ter mais informações, a gente conseguir encontrar mais informação. Na época, como tava a internet, tava o suficiente pra você soltar informação, mas não tanto para pesquisar tanto quanto é hoje. E eles se aproveitaram disso. Eu acho que se fosse feito atualmente já seria bem diferente. Mas eu vou te dizer o seguinte, o primeiro Atividade Paranormal teve aí muita gente com dúvida se era verdade ou não. Mas eu acho que foi menos. O do Atividade Paranormal, pelo que eu soube, assim, a grande polêmica dele foi outra parada. Foi a parada do tipo, realmente era aquele estilo mockumentary e tal, só que a questão é que colocavam aquelas filmagens das pessoas assistindo no cinema e, meu Deus, as pessoas tomando susto no cinema. E eu acho que esse foi o grande terror. Mas de qualquer forma, o Bruxa de Blair, como exatamente corroborando com o que o Léo tá falando, realmente, ele teve uma campanha muito forte na internet, porque era soltada essas informações que era real,
e você não tinha parâmetro pra procurar, né? Não existia um grande Wikipédia como existe hoje, né? E aquele negócio, querendo ou não, ele foi um pioneiro, entre aspas, porque pode ter tido filmes anteriores dessa forma, mas ele foi realmente quem quem estabeleceu esse estilo, que é o Handicam, né? E que nem até os filmes que saíram depois, agora já nem tanto, mas logo que depois, os primeiros que vieram em seguida, o pessoal falava, é um Bruxa de Blair de tal coisa, um Bruxa de Blair com tema tal, sabe? O que aí teve o quê? Teve Cloverfield, saiu o REC, assim. Então tem outros filmes que são esse estilo Handicam, mas quem estabeleceu esse conceito, quem fez isso ficar algo produtivo, né, o pessoal querer investir nisso, foi o Bruxa de Blair. Pra dar uma continuidade sobre o filme, de filmagem que custa pouco e traz um retorno recompensador. E o Bruxa de Blair, eu lembro também que teve gente que gostou, teve pessoas que saíram do cinema, não gostaram do filme, acharam chato, acharam que era um documentário, chato pra cacete, não um filme. Te juro, eu lembro disso. Você fala, pô, fui ver um filme, pô, mas aquilo era um documentário, muito chato, não sei o quê. Foram embora, mas outras, nossa, que filme maravilhoso e tal. Então, porque ele é diferente, né? Então, ali não é nem só a questão tanto da qualidade em si do filme, é da questão se a pessoa compra a ideia ou não, né? A pessoa aceita aquele estilo. Só pra deixar claro, assim, o primeiro mockumentary que teve, não Handicam essencialmente, porque era um cameraman profissional, não era aquela pessoa normal com uma câmera caseira, mas era o, não sei se vocês já ouviram falar, o Holocausto Canibal, que é um filme que ele é muito cult, ele é muito trash, e por favor, não assistam, porque ele é um filme realmente muito gore, cara. Muito gore do tipo... show. Não é show não, Léo. É show, é muito legal. Léo, não, tá, mas vou deixar, não é sobre esse filme, mas vamos deixar pra lá. Algum dia a gente comenta dele. Então, realmente, as pessoas se perguntavam no cinema. Aquilo tudo era muito real pra elas. Era uma... Vamos dizer assim... Tudo aquilo foi realmente filmado pra parecer que foi real. Então, acho que a gente pode começar realmente falando dessa história, né? Dentro da história, a gente tem um pouquinho... Tem todas aquelas pessoas falando dentro da história do filme. Você tem aqueles atores na hora do documentário, antes dele partirem para a floresta e tal. Tudo aquilo são atores, gente. Todos aqueles pontos que eles indicaram... Na teoria, eles são fakes. Tirando a casa, que eu acho que a casa realmente é real. Mas isso a gente vai ver aqui. Mas então tá, vamos voltar. Realmente, o que é essa tal de Bruxa de Blair? Pra deixar claro, a lenda, ela é real. A lenda urbana, ela é real. A Blair, no caso, é o nome da cidade. Antes dela ser renomeada pra Burkittsville. Eu não sei falar esse nome. Uma coisa interessante que a gente já viu isso no caso, quando a gente falou aqui do caso de Joelma, é que quando as coisas ruins acontecem num lugar, fica com esse nome, com essa fama, e pra o pessoal querer voltar no lugar, eles mudam o nome. Sim, isso acontece direto nos Estados Unidos também. Blair era uma cidade bem histórica, né, que ela foi... Em 1700 conta que ela foi... Os agrupamentos chegaram e tal, montaram a cidade. Diziam que nessa época não tinha nem, sei lá, não tinham nem 50 famílias, tinham umas 20 famílias. E era uma cidade muito pequena mesmo. Até hoje ela é considerada uma cidade pequena. Talvez pela fama do local o pessoal não deve ter muita coragem de ir pra lá, né? Mas a história dessa cidade, né, Blair, né, que é anterior, antes de ser mudado o nome pra Burkittsville, ela é mais antiga do que as pessoas podem imaginar, né? Que remonta no ano de 1771, que foi a data de sua fundação, né? Quando ela não tinha mais do que 2 ruas e uma dúzia de casas, né? Era quase aquela cidade faroeste, né? Que a gente tanto viu em filmes de Bang Bang. Era mais ou menos isso. E durante os primeiros 14 anos a cidade prosperou normalmente, tudo normal, uma cidade nova, até que no fim de 1785 uma mulher que vivia no local, a tal da Ellie Kedward, foi acusada de bruxaria. Mas o que aconteceu? Por que ela foi acusada? Algumas crianças disseram que ela as levava pra casa dela e tirava sangue dos pequenos, né? Então, assim, era... Putz, cara, tu vai fazer isso em pleno 1770. Tu chega e chama grupo de criança. Tipo, quantas crianças vão estar dispostas a dar uma sacaneada na velha, né? E o que acontece? No meio do inverno daquele ano, a mulher
bruxa, condenada, óbvio, foi culpada e expulsa do vilarejo. Só que ela não foi simplesmente expulsa, ela vai embora e anda até seus pés cansarem. Não, ela foi deixada na floresta para sua própria sorte. Ela foi amarrada meio que numa carroça próxima a um rio, né? E o pessoal deixou lá, né? E alguns dizem que ela conseguiu se soltar e tal, depois que foram ver, acharam o corpo e tal. Dizem que que ela pode ter morrido congelada, e outros disseram que ela se afogou ao cair na água gelada. Ninguém sabe ao certo como é que aconteceu, mas a mulher foi e morreu, né? Cara, na boa. Foi burrice o jeito que eles fizeram. Se a mina é bruxa mesmo, você vai amarrar e deixar ela lá, sabe? É muito, assim, pedir pra ela voltar, assim. Não sei aí o que aconteceu da história, se ela voltou, se ela morreu, tudo aí, mas... Porra, bruxa se queima. Mas aí tem todo um problema, né, cara? Tem desde o problema de quem vai acender a fogueira, até quem tá condenando, quem vai fazer a punição, sabe? O trabalho de carrasco em tempos... É o seguinte, pega a bruxa, pesa ela. Se tiver o peso de um pato, até queima ela, é bruxa. Cara, 1700 não é mais Idade Média, né? Não, mas faziam coisa do tipo também, André. Continuavam fazendo? O pessoal jogava as bruxas na água pra ver se boiavam depois que amarravam pedras nela. Beleza. Quem sou eu pra falar mal desse tipo de condenação, né? Por exemplo, as bruxas de Salem, agora não me falha a memória, não é muito longe dessa data não, cara. Ah, sim. Salem é uma história também que talvez a gente possa contar aqui, né? Pois é, a história de bruxa tem de muito, cara. Muito mesmo. Beleza, mas vamos lá. Bem, um ano se passou até que as coisas começaram a ficar bem feias na cidade, né? Durante um rigoroso inverno, em 1786, todas as crianças e adultos locais que haviam acusado Ellie de bruxa simplesmente desapareceram sem explicação alguma. Todos que sobraram juraram nunca mais citar o nome da bruxa de novo. Como vocês devem ter notado, simplesmente pessoas desapareceram do nada. Isso é um pouco difícil de acreditar, mas lembrando que até esse ponto, tem 300, 400 anos que isso aconteceu. Isso foi grande parte do que se formou do início da lenda, né? Então, assim, pode não ter acontecido dessa forma, pode ter acontecido de outras maneiras, mas o que se conta é que aconteceu isso, né? As pessoas simplesmente desapareceram, não se tem detalhes sobre isso, muita gente também não se conta, não foi muito estudado. E aí as pessoas... Realmente, não foi citado de novo, bola pra frente, né? Porque pessoas desaparecidas, né? 1700 devia desaparecer com pessoa pra caramba, não é? Isso acontece. Cara, esse negócio de desaparecimentos era um negócio interessante, porque a pessoa não podia simplesmente pegar... Ela até podia, mas rarissimamente ia acontecer. Pegar a sua carroça, seu cavalo, ou então sair andando por aí, sabe? Elas não visitavam os vizinhos em outras cidades com muita frequência, a maioria das pessoas. Poucas pessoas, comerciantes viajavam muito, mas as pessoas comuns, não comerciantes que não trabalhassem com isso, rarissimamente saíam de casa. Então a pessoa desaparecer, né, ainda mais sendo uma criança, é onde nascem essas lendas de bruxa, lobisomem, monstro da floresta e por aí vai. Um novo século havia surgido e o ano agora é 1809, quando o misterioso livro surgiu, um livro com o nome de O Culto da Bruxa de Blair. A única edição dele está bastante destruída e mal pode se ler o conteúdo, mas pequenas partes ainda legíveis revelam o que conta a história da Ellie, né? A bruxa que foi abandonada na floresta para morrer. A gente vai deixar aí uma imagem dele no post, então se vocês tiverem curiosidade, ver como é que ele está hoje. A gente não tem informação de onde ele está guardado, mas talvez a gente procure, também deixe no post, mas eu não garanto, né? Porque esse tipo de história, ela acaba crescendo muito, né? Então não é muito discutido. Não é também uma lenda tão grande assim que pode achar essa informação, esse tipo de informação tão fácil. Então tá, alguns trechos dos livros são, abre aspas, a velha horrorosa arrancou a cabeça do menino do corpo e manchou toda a igreja com o sangue quente dele. Notei que um dente de cão surgia na perna dela e ela controlava os animais da floresta. Fecha aspas. Outro trecho abre aspas. Não, calma aí, antes da gente começar. Vocês têm alguma coisa a falar sobre isso? Vocês conseguem ter algum tipo de noção sobre esse trecho? Falar que eu achei bem louco. Dentro dos buracos da falada parede, encontraram diversos marionetes, feitos com graveto e pedaços de pano, todos sem cabeça. Nessa parte, você vê que o filme, ele resgata um pouco disso, dessa lenda real, né? Porque você vê que uma das partes lá pro começo do final do filme é ótimo, né? Mas você vê que tem uns bonecos meio que de voodoo
feitos no meio da floresta, né? Uns bonecos assim de gravetos e tal. E remete muito a isso, essa questão do filme. Próximo trecho é: despertando em uma noite, ele viu claramente uma mulher entre o berço e as camas ao lado, olhando sobre ele. Ela desapareceu. E ele encontrou todas as portas batendo. Logo viu a mesma mulher, na mesma aparência novamente, e disse: em nome de Deus, o que é que você é? Ela caminhou para longe e no seu lugar havia sangue. Esse trecho me remete muito à questão de Poltergeist. Sim, pareceu meio fantasmagórico isso daí, né? Sim. Esse trecho. Mas as bruxas têm um domínio sobre os elementos, né? Elas podem desaparecer, aparecer, serem rápidas, fazer vento, bater. É uma característica também de bruxas. E essa aí, de Bruxa de Blair, tinha muito isso, né? Barulhos na floresta. Pô, vai dizer... Cara, floresta é um negócio que se você já teve a experiência de entrar numa floresta, já foi acampar alguma vez, e ficou dentro da floresta calado, você escuta de tudo, meu cara. É impressionante, impressionante. E um amigo meu que falou que fumou maconha na floresta, ele escutava até fantasma, Deus, disco voador. É impressionante. Floresta é foda. É que aí acho que não é só a floresta, né? Nesse caso... Aí no caso ele consumiu um pouco da floresta, entendeu? Foi a floresta, mas aquele consumiu, né? Foi só uma parte. Beleza, o próximo trecho é: ela foi acusada de bruxaria por diversas crianças na vizinhança. Cadward, antes do magistrado, negou a acusação que está sendo colocada em cima dela. E aí tem reticências, né? Você tem vários trechos e tal, só que a maioria não tá legível. Esses são os que conseguem ser identificados, né? Que o livro tá muito destruído. E essa história, ela continua, né? E é bom vocês prestarem atenção nisso, que aconteceu aquele fato, as pessoas desapareceram em 1776, só que o tempo passou. Mas bora lá, passou. E em 1825, agora outro salto no tempo, logo depois da cidade deixar de se chamar Blair e se tornar Burstville, as coisas começaram a ficar realmente assustadoras, pois a morte de uma criança fez com que todos temessem a volta da bruxa, pois no mês de agosto daquele ano, 11 pessoas assistiram uma menina de apenas 10 anos morrer afogada no riacho Tep East, que chega a se comentar no filme, mas o nome do riacho de Tep, mas não é dito sobre esse caso, né, da menina que se afogou. E todos disseram que assistiram o terrível acontecimento e disseram que viram claramente uma mão pálida brotar da água e puxar a menina para a morte. Aí você já vê, né, que assim, essa questão a gente sempre vamos tentar inicialmente dar um perfil mais lógico pra coisa, né? Se você for ver que é um lago, muitas vezes, isso já você pode ver em vários filmes ou, sei lá, documentários e tal, existem lagos que tem muita vegetação, né? Então, às vezes, o que as pessoas viram é um lago parcialmente pode ser congelado, e que ela pode ter visto as mãos brancas brotando. Se você tiver de uma certa distância, você pode realmente se confundir, né? Mas o que acontece é que a criança morreu. Mas é claro, depois de tudo que tinha acontecido na cidade, o pessoal tava com o cu na mão, né, cara? Qualquer merda. Ô, o bruxo tá voltando, que merda, fudeu. Né, sair da cidade nada, né? Vamos só gritar por aí correndo. Isso que é o barato, né? A pessoa só fica aí com medo. Se fazer alguma coisa, nem que seja fugir, não, né? O corpo dela jamais foi encontrado, apesar de todos os esforços, e parecia que algo não queria que fosse. Durante os 13 dias após o afogamento, o riacho ficou obstruído por madeira e gravetos, como se algo quisesse dificultar as bruxas. Aí você vê, né, gravetos e madeira, né, aí você já consegue meio que correlacionar com aquilo que eu disse anteriormente, né, de você tentar ver algum objeto como se fosse mãos, né, sei lá, a pessoa tá se afogando, fica com o pé preso em alguma alga, algum tronco afundado, né? Depois disso, a cidade viveu uma época de calmaria. A lenda da bruxa foi quase reesquecida por todos, mas apesar de 60 anos terem passado sem uma grande tragédia, parece que a maldição estava apenas adormecida, pois em 1886 ela voltou com uma força jamais vista nesse mundo, né? Porque o que acontece? Esse é o caso que as pessoas vão identificar como o mais real, o mais palpável pra gente, e que realmente ele ter acontecido da forma como aconteceu e exatamente ter acontecido nessa cidade é algo bem estranho. Porque o que acontece?
Um tal de Robin Weaver era um menino de 8 anos, morador da cidade, mas apesar do lugar ter mudado de nome, a floresta ainda estava lá, né? E esperando algum desavisado. E para o azar dele e de sua família, ele acabou se perdendo lá em uma tarde. E quando a noite chegou com toda a sua escuridão, o garoto não retornou, fazendo todos temerem o pior. Assim que a notícia do desaparecimento se espalhou pelo local, uma equipe de busca foi montada para tentar resgatar o garoto. E dessa maneira, 5 homens partiram em uma jornada noturna para dentro da Floresta da Bruxa, sem temerem nada. Pois o que poderia acontecer com eles estando todos juntos, né, cara? Uma coisa é uma pessoa desaparecer, acaba ficando perdida e morre de fome e nunca mais é encontrada. Mas, porra, 5 é muito difícil, né? 5 homens grandes, que, pô, naquela época todo mundo sabia fazer tudo, sabia fazer um rastreamento, né? Cara, homem naquela época era homem de verdade, né, cara? Era homem macho, né, cara? Com barba, como a gente falou no nosso podcast, nosso último podcast, né? Mas aconteceu, né? Mais um dia se passou e o grupo de busca não retornou. Muito menos o menino sumido. Pensando que talvez os homens estivessem perdidos, também, né? Parece até piada, né? Tipo, mandou mais um grupo. A primeira conclusão que chegaram é que, por estar de noite, o que é realmente uma maluquice você tentar fazer uma busca durante a noite. Hoje em dia não é mais feito isso sem algum tipo de tecnologia. Hoje em dia pode, né? Mas antigamente era uma maluquice. E a segunda equipe partiu em busca da primeira e ainda acreditando que poderiam achar o pequeno garoto e ainda o primeiro grupo. Depois de algumas horas de busca, os primeiros homens foram encontrados, mas àquela altura eles eram apenas em pedaços, né? Pois todos tinham sido estripados e suas vísceras estavam espalhadas pelo chão, com os rostos deformados e as mãos amarradas. Vendo aquela cena infernal, o segundo grupo partiu de volta para a cidade. E agora eu tô imaginando uma cena, todo mundo correndo com a mão pro alto, voltando para a cidade gritando, né, cara? Corre, negada! E eles tentavam encontrar algum tipo de ajuda para remover o que havia pelo menos sobrado dos corpos, e para surpresa de todos, os corpos eles simplesmente haviam sumido do local onde foram encontrados, e nas folhas já estavam apenas um pouco de sangue seco. Aí você vê, né, cara, o que pode ter acontecido, se isso realmente aconteceu? Alguém tem uma teoria? Eu já falei que eu acredito nisso. Então a minha teoria é simples. A floresta é simplesmente, a partir do momento que abandonaram uma bruxa lá, ela fez um acordo com o demônio patrão dela, porque assim, as bruxas, né, elas não têm um acordo com, tipo o seriado Supernatural, não tem acordo com o demônio patrão, o dono do inferno, o Lúcifer. São uma série de demônios. A bruxa ali convocou o patrão dela, o que dava os poderes para ela, ele deixou a alma dela na floresta, sabe? 5 homens não são estripados por nenhum tipo de animal, né? A não ser que seja o animal humano. E é complicado, cara. Complicado. Não tem condição. Léo, o que tu acha? Quem fez isso com os caras? É, tanta coisa. E tem que ver o que de fato aconteceu, sabe? Agora é meu ceticismo falando alto, né? É a questão do que de fato aconteceu. Mas o pior de tudo, que por mais bizarro que seja, por mais assim macabro que seja, é interessante a ideia da bruxa assim no local, sabe? Eu vejo isso daí como a floresta não é mais a casa só da bruxa, é a bruxa, assim, sabe? Ela que daí ficou amaldiçoado, né? Só que o interessante é que, assim, é porque esse daí tá bem macabro mesmo, né? Tá chegando a ponto de arrancar pedaço e tudo. Mas isso tá bem no estilo que... Algumas coisas do que foi mostrado tá bem naquele estilão de também assombração. Na questão, assim, a bruxa, ela não tá mais só uma pessoa física aí. A bruxa, ela tá algo que ocorre no local. Do mesmo estilo que poderia, de repente, ser... teve... Imagina uma outra versão da história. Em vez de ser bruxa, sei lá, pessoas morreram aí... E sabe, que nem em locais amaldiçoados, né? Que a gente já falou bastante aí. E aí começa a acontecer tragédia, começa a morrer pessoas, começa a desaparecer pessoas. É mais a essência do local, tá? Macabra, que é a ideia da maldição, né? Do local amaldiçoado, do que uma bruxa em si. A bruxa aí, eu acho que agora ela já se tornou apenas o estopim pro que foi ocorrendo, né? Porque assim, quando você vê, as pessoas vão ligando, né? Porque se não tivesse ocorrido a bruxa antes, talvez seria um lobisomem, por exemplo. Teria sido o lobisomem de Blair. Exato. Né? O lobisomem é um bom motivo pra estripar as pessoas, né? Pra deixar tudo destruidão.
Sim, sim. Mas você vê que a floresta já começou a ter a conotação amaldiçoada, né? E realmente, as buscas foram suspensas, pois, cara, não havia mais ninguém com coragem bastante para entrar na maldita floresta de novo, né? Todos temiam o mesmo fim e cara, esses 5 homens... E como eu falo, não são homens de hoje que escutam Justin Bieber, são homens barbudos da década, olha só, do século passado, né, cara? Não, foi quando? Foi 1800. Retrasado. Foi século retrasado, então mais ainda, né? Cara, André, essa sua fixação aí por homem barbudo já tá ficando meio chato, André, já tô achando meio estranho. Ai, tá bom. Meio assim contigo, André, qual é a tua aí? Beleza, vamos lá. Bem, durante muito... Calei a boca, seu babaca. Durante muitos anos, poucos ousaram novamente entrar na floresta, temendo por suas vidas e pela lenda da bruxa, que permanecia viva na cabeça de todo mundo. Andrei... Contudo... Ao seu pé, Andrei... Meu filho, vem comer bolinho, Andrei... Quer balinha, Andrei... Tô de dieta, essa filha da puta. Cara, se aquela porra de João e Maria tivessem de dieta, aquilo nunca teria acontecido. Nunca teria acontecido. Mas beleza. Cara, são 2 crianças. Quando é que 2 crianças vai estar de dieta? Porra, é filho de atleta. Já nasce com dieta, essa porra. Beleza, gente, vamos focar. Foco. A gente tá sem foco hoje. Contudo, em 1925, 2 anos depois de ter ido morar em Burkeville, um cara chamado Rustin Peer, que também é citado no filme, resolveu construir uma casa no meio da mata, em lugar que ficava a mais de 4 horas de caminhada da cidade. Olha só que maluco. Um cara simplesmente surgiu e decidiu construir a casa dele lá. Aí você vai. Aí esse é o caso que ele é o mais recente e é realmente o que deixa com a pulga atrás da orelha, que da forma como aconteceu foi foda. Mas aí a bruxa foi malandra, deixou o cara construir a casa. E certamente, obviamente, as pessoas pensaram que ele tava louco, né? Depois de 5 anos de muito trabalho, a casa ficou pronta. E durante um tempo, ainda assim, o Rustin ficou na cidade. Ele trabalhava na loja do tio, e só depois da tia dele morrer e o tio se mudar, foi que ele decidiu morar na casa realmente. Que não tinha mais nada que o prendesse ali. E dizem que ele simplesmente desapareceu, ele foi morar e nunca mais retornou. Eles disseram que, os moradores no caso, que de vez em quando ele aparecia cerca de 2 vezes ao ano na cidade e tal. Ele se tornou meio que um ermitão, sabe? E nesse tempo... as pessoas não esqueceram, mas questão da bruxa, porra, o cara foi morar lá e não aconteceu nada, o cara tá voltando de vez em quando. E tipo, isso é história contada pelos mais velhos e tal, pra assustar a criancinha. Como a bruxa poderia matar 5 homens na noite, assim, vagando pela floresta, né? Não tem como. E as coisas permaneceram aí até a década de 40, né? Já estamos em 1940 e estava tudo pacato. Com o cara vivendo na floresta, a lenda foi esquecida. Mas no dia 13 de novembro de 1941, a vida mansa da cidade, mais ou menos, voltou a ficar agitada. E o que aconteceu? Nesse fatídico dia, uma tal de Emily Holland saiu para a rua, o que sempre fazia normalmente para brincar com seus amigos. Porém, nessa tarde, ela foi chamada por um homem que a observava há tempo. Quando a menina chegou perto, foi pega à força e sua boca tapada pela mão. A menina foi achada, só que esse caso se estendeu por algum tempo. Porque logo depois de um mês, no início de dezembro, o outro garoto, o Kyle Brody, um menino que também vivia ali na região, ele tinha saído pra brincar e também não voltou, exatamente da mesma maneira. E depois de muito tempo foi achado que o Rustin Peer, ele tava pegando essas crianças e tava fazendo rituais satânicos com elas, né? Estavam matando elas. E o que a gente pode dizer aqui são os detalhes da perícia e tal, que a gente pode conjecturar, porque assim, o texto que a gente tá se baseando aqui, ele é um texto que ele é muito replicado pela web. Então pode ter coisa que foi aumentada, pode ter coisa que não pode ter acontecido assim, dessa forma. Mas o caso, ele realmente existiu. Vamos lembrar que a gente não tá mais em 1700, a gente tá em 1940. Já existia uma perícia, já existia todo um trabalho criminal e tal. E assim, então, tem fotos do evento, você tem fotos do local do crime, você tem a foto do cara, você tem os registros médicos dele. Então, essa última história,
ela realmente aconteceu. Se ela foi descrita com tantos detalhes quanto a gente vai falar aqui, talvez pode não ser dessa forma, mas ocorreu ali um ritual em que 8 crianças, junto com a garota, inicialmente que eu relatei, a Emily, e junto com o Kyle, eles foram, ao mesmo tempo, foi todo mundo morto. E o que aconteceu? O cara foi pegando, uma por uma, e o interessante, o detalhado, é que ele pegou o Kyle, esse segundo garoto, ele não foi morto de primeira como a Emily, e assim como todos os outros garotos. Ele foi deixado vivo e ele assistiu todas as mortes que o cara fez. E o que aconteceu? O Kyle, ele, por causa de um descuido do cara, depois de assistir todas essas mortes, ele conseguiu fugir e chegar até a cidade. E o seu testemunho foi a chave para a descoberta do criminoso, que era ele, que até assim... desculpa, essas crianças estão desaparecendo. A primeira coisa que eu vou fazer, tipo, é o ermitão que tá morando sozinho, né? A pessoa mais estranha, mas até lá, beleza. E acharam todos os corpos, todos em decomposição. O garoto testemunhou, falou tudo que ele viu e tal. E o interessante foi que... Então, o Brody, ele falava que o Huston, ele falava com uma mulher enquanto cometia os crimes. E chegou a perguntar pra ele se ele também ouvia. Mas ele respondeu que não. E aí? Será que ele tava conversando com a lendária bruxa de Blair? Prefiro que o Léo fale primeiro. É aquela ideia. Ou o cara é um maluco, apesar de que o fato dele já estar matando a criança ali, tudo, o que ele fez com o moleque, tudo, ele já tem um ponto de maluquice. De um maluco falar sozinho já é normal. A questão é, ele estava falando com uma mulher, o moleque falou mesmo que era uma mulher? Sim, porque ele foi perguntado se... o cara chegou, tipo, nas conversas malucas dele, perguntou pro garoto, você consegue escutar ela? E ele não conseguiu responder. Ele falou que não conseguia ouvir. Você escuta, você tá vendo essa mulher aqui na Eguda com uma verruga, né? No nariz do... Mas aí já fica na cara, filho. Você não queria, tipo, não sabe exatamente, não queria muito detalhe, aí. Que não, questão? Tudo bem, beleza, o serial killer aconteceu. Não, então, isso que eu quero dizer, né? A questão, o que ele fez já mostra que ele seguia um maluco. A questão é que você também pode falar, peraí, ele era maluco ou a bruxa deixou ele maluco? Porque até então ele morava na cidade, né? Passou 5 anos morando na cidade com a família dele e parecia ser um cara normal. Mas, de repente, a bruxa foi, né, fazendo isso. Por isso que eu falo, mais uma vez, essa bruxa, ela tá agindo como um fantasma que amaldiçoa o local, sabe? A mesma coisa, de repente, deixou ele maluco, da mesma forma que locais amaldiçoados por fantasmas, assim, tudo, né, mal-assombrado, né? Não amaldiçoado, mas mal-assombrado, os fantasmas deixam as pessoas malucas pra cometer os crimes, né? Então, tá agindo dessa mesma forma, eu vejo. Eu acho que a grande coincidência aí é que, primeiro, o cara foi morar nessa floresta sozinho. Segundo, ele tá conversando com uma mulher. Eu acho que, filho, daí já é real. Eu já acredito já na bruxa de Blair, nunca vou aparecer nessa floresta. Porque, cara, tipo, qual a chance disso ter acontecido? Beleza, o cara criou uma psicopatia a partir de uma lenda urbana. Tá, e por que ele foi querer construir uma casa... exatamente, vamos tentar pegar o ponto em que houve essa virada. Vamos lá. Primeiro, a partir do momento que você não acredita numa coisa, você não a teme. Concorda? Concordo. Na matéria de bruxa, o cara era ateu. E o cara falou, vou construir a casa aqui na floresta, porque... Ateu não, era cético. Eu falei matéria... O cara era completamente cético e ele, eu sempre quis ter uma casa na floresta, vou construir a casa aqui e acabou. Como ele passou tanto tempo nessa floresta, ele pode ter sofrido influências da própria cidade, falando pra ele sair, né? E ele começou a sofrer de uma doença psicológica, apesar que eu não sei se doenças psicológicas podem surgir nesse grau de um dia pra noite. Ou ele já tem e ela se torna grave, eu não tenho certeza se elas podem brotar do nada. Mas é algo a se pensar, né? Se o cara começou a conversar com uma pseudo-mulher que influenciava ele, tem toda a cara de ser a bruxa, cara. Porque já que a bruxa tem um acordo suposto com o demônio, não basta ela fazer as maldades, ela tem que corromper outras almas. Isso seria ela teria todo o tempo do mundo, porque o cara morou na floresta. Então, você fala dele assim, ele foi morar na floresta, então ele era cético referente à bruxa e tudo, então ele foi morar na floresta porque ele não temia, né? De boa. Eu imagino meio até o contrário.
Não que ele temesse, mas a maluquice dele, de repente, fez ele também já ir morar na floresta, sabe? Tipo, Sim. aqui é um local que eu mereço estar, né? Aqui é o local que eu quero, porque aqui não é qualquer floresta, aqui é onde teve a bruxa, onde existe a bruxa, né? A maluquice que eu acho que muitas vezes pode ter feito ele também ir pro local. Mas não sei. Eu acho que isso é muita conjectura nossa, porque o cara simplesmente podia ser um redneck maluco que se enfia no meio do mato e começa a morar lá, sabe? Não é tão raro assim. Também. Ou, por exemplo... É que aí perde o tesão. Não, então, é porque essa virada pode ter acontecido, tipo, ninguém sabe o que aconteceu dentro dessa floresta. Se, tipo, o cara tava normal até esse momento, aí, tipo, assim, 3 anos depois de estar morando já na floresta, começou a escutar uma vozinha, e aí, quer uma balinha? Assim, começou uma vez por dia, e aí, quer um pirulito? Aí começou a aumentar e tal, não sei. Agora, é interessante porque coincidentemente, eu terminei de assistir o último episódio do True Detective que é uma série que estreou há pouco tempo e já terminou, são 8 episódios da primeira temporada, e eu recomendo muitíssimo que todos vocês que estão escutando vejam e tal. E ocorre algo relativamente parecido. Tem um cara que ele é o maluco da série e tal, que depois há o confronto, não vou dar muito detalhe pra não dar muito spoiler. E o cara, tipo assim, apesar de haver outras casas, o cara mora, tipo, nos pântanos da Louisiana, sabe? Tem umas casas ali em volta, mas, tipo, é o meio do nada também. Mas André, olha só. Isso aí que você tá falando, tem seriado no History, que é Homens da Montanha. Sabe, é muito comum, tanto no Brasil quanto nos Estados Unidos, pessoas simplesmente moram sozinhas com o seu cachorro, com seus 2 cachorros, no alto de montanha, no fundo de serras, no interior, na fazenda, a pessoa mora sozinha, cara. Isso aí não é raridade, não, isso é bem comum até, isso aí não tem problema, entendeu? Se morar a pessoa sozinha não quer sinal de loucura, a pessoa morou sozinha, ela é louca, não, ela só não gosta de seres humanos, ela vai morar longe. Ela é pesada social. Ué. Sim. Isso aí é bem comum, eu acho. Não é tanto pontuante, mas é bem comum. E o assassino, né, o Rauschenberg, depois ele foi pego, né, e 1 ano depois ele foi enforcado. E até esse momento, a gente poderia terminar o podcast, beleza, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Não acabou ainda. Todos achavam que realmente tinha acabado dessa vez. Tinha terminado. Aí você vê que interessante, né? Essa lenda, ela meio que funciona de tempos em tempos. Não é tipo, não é full, sabe? Todos os anos morrem milhares de pessoas. Não. Tipo, acontece uma parada muito estranha e muito que leva a crer que é realmente uma maldição da bruxa, ou que é realmente o espírito da bruxa, e some. Aí some por uns 40, 50 anos e tal, e volta. Aí o que acontece? Em 57, aquele garotinho que ele foi resgatado, o garoto que viu todos os outros serem mortos, ele foi internado em um hospício. Depois ele foi preso várias vezes, ele já estava adolescente e tal, foi preso por vagabundagem. E durante anos ele foi sendo jogado de manicômio pra outro, e sempre causando problemas com ataques de raiva e delírios, né? Aí você vê, tudo bem, uma criança que sofre todo esse tipo de trauma, eu acho que é até provável que isso vá acontecer, né? Mas depois de tanta coisa, isso é como se tipo fosse a cereja do bolo. Em 1961, depois de receber a refeição do dia, o Caio, ele pegou a colher de madeira que recebeu para comer e depois de raspá-la no chão, ficou afiada e com a arma pronta ele enfiou bem fundo no próprio pulso, rasgando carne, veia e fazendo o sangue jorrar para todos os lados, e o cara deu fim à própria vida. E é isso, né, gente? Não tem-se mais relatos sobre o caso. Esse último relato foi esse da década de 60 e até hoje ninguém mais se atreve a chegar na floresta e tal. É uma cidade, Bursteville é uma cidade muito pequena mesmo, assim, talvez por causa dessa lenda da bruxa e tal. Mas vamos lá, concluindo, o que vocês acham disso tudo? Você falou que o último foi aí na década de 60? Sim, foi quando então ele se já matou. faz uns 50 anos aí. Tá na hora de voltar a acontecer alguma coisa. Será? Né? Será que já não tá acontecendo? Vamos ver aí. Mas, assim, é aquela questão. Alguém aí já tinha ouvido falar de Blair antes do filme? Imagino que não se ouvia falar disso daí, talvez lá nos Estados Unidos, talvez no estado que tinha a cidade. Isso daí de fato ficou famosão, o local mesmo ficou famosão com um filme. Assim, deve ter muitas outras Blairs por aí. Então ficar falando, olha só, uau, olha o que aconteceu, assim, tudo. Claro, não tô desmerecendo ali tudo, mas deve ter muitos outros. Isso daí só ficou realmente
famoso pelo filme. E aí algo famoso pra aumentarem, pra enxertarem mais coisa aí, mais linguiça, normal. Principalmente com a internet aí tudo, né? E então assim, questão de ter cidades com florestas que vai ter bruxas ali fazendo pacto com o diabo, teoricamente seria normal. Teoricamente que eu digo assim, pra ter uma história assim, eu não acharia estranho, né? Então, como que eu posso dar assim? É essa ideia, assim. Isso daí é só um caso onde pode ter tido muitos outros. E aí cada um pode ter tido um motivo. Porque maluco tem... Vou ser cético agora. Maluco tem em todo lugar. Então pode ter tido outros maluquices aí em outros locais com as suas devidas bruxas, entre aspas. Eu acho que esse só se tornou mais assim por causa de fato do filme. Ele foi o mais poderoso. E, cara, eu acho que eu já falei até isso em algum podcast passado. Geralmente, por exemplo, o próprio MTV. Pouca gente também conhece o caso de MTV, apesar dele ser considerado o segundo, um dos maiores casos de fantasmas e tal. Porque é um negócio que fica muito restrito ao lugar. Tipo assim, você pode ter, por exemplo, Joelma. Quantas pessoas conhecem realmente todos esses casos Joelmas? Você tem ali o Linha Direta, mas mesmo aqui no Brasil, se você não for de São Paulo e não for um pouco mais velho, você não conhece esse caso. Tanto que alguns ouvintes realmente não conheciam. E, tipo, qual é a chance disso acontecer lá nos Estados Unidos, alguém conhecer o Joelma? Sabe? Eu acho que isso fica muito regional, eu acho que isso não é muito... Eu acho que da forma como ele tá retratado e como ele tá sendo contado, levando em conta que sim, de todo esse disse-me-disse, dessa questão da lenda urbana, pode ter coisa aumentada aí nessa brincadeira que a gente contou, tudo. Isso pode ter acontecido. Mas isso não nega os fatos que a lenda existe. E se ela existe, alguma coisa aconteceu. Houve esses últimos crimes, sim. Então, assim, você pode tentar, vamos lá, acredite ou não acredite, você pode levar... O que eu quero realmente dizer é que eu acredito que sim, é um caso bastante poderoso, porque com tantos detalhes, com algo sendo realmente tão presente, não fica só naquele tipo, o monstro do Lago Ness, que alguém tirou uma foto há 50 anos atrás e o bicho nunca mais apareceu, mas ele ficou o maior caso de criptozoologia da história, sabe? Eu acho que esse caso do Bruxa de Blair, ele é muito poderoso. Sim. É que, mas assim, vocês acham que de fato foi uma bruxa, foi algo... além de apenas malucos, assassinos e pessoas que se desapareciam? Eu acho. Eu, Rafael, aqui, tenho plena convicção que é um caso... Vocês estão indo de quê? Tô falando sério. Eu tenho plena convicção. Não, tudo bem. Mas assim, Rafa, mas você acha que, beleza, que teve a bruxa, tem algo, né, a mais, assim, tudo, mas você acha que de todos esses relatos que teve, tudo ocorreu mesmo, ou você acha que pode ter tido coisa a mais aí e foi acrescentada como se fosse a mesma acrescentado. Detalhes de forma geral, acho que sempre são acrescentados, todos os casos. Mas os casos em si de desaparecimento, esquartejamento, influência maligna, cara, eu acredito, entendeu? Eu acredito. Foi a bruxa. Que foi a bruxa, que essa bruxa, cara, bruxa é um bicho que não sai do lugar. Se tu não fizer do jeito certo que tá no manual da igreja, como destruir a bruxa, você só se fode. Não tem nenhuma parte do manual que diz deixa a bruxa amarrada na floresta. Isso não pode. Começou a partir daí, é o que eu falei. Queima a bruxa, meu. O povo burro, olha só o que vocês fizeram. Pô, tem lá a técnica do garrote, entendeu? Tem um garrote catalão, tem o garrote francês, aí tem vários tipos de garrote pra ser usado. Tá bom, gente, mas não acredito. No interior da puta que pariu dos Estados Unidos, um lugar que não tinha nem igreja, mal tinha igreja. Não, motivo também. Todo lugar tem igreja. Aí, ó. Porque todo lugar. Todo lugar tem igreja, André. Todos os lugares dos Estados Unidos, principalmente nos Estados Unidos, tem uma igreja. Uma, pela menos. Tudo bem, mas às vezes o padre lá é um padre de gente boa, não conhece os ritos pra se livrar de uma bruxa. Que queima a bruxa não é gente boa. Não é isso. Não, gente boa não é, que tá matando uma pessoa, inicialmente. E se for bruxa de verdade, Andrei, o cara não é gente boa? Não vamos entrar nesse mérito. Não, calma aí, agora não, calma aí. Tu falou que o padre tem gente boa que conhece os ritos. Mas se ela fosse a bruxa de verdade, tá tocando terror na porra da cidade. Aí ele queima ela, ele é mais gente boa. Tá tocando terror. Olha só, a bruxa foi condenada como bruxa porque as crianças disseram que ela, tipo, pegava elas e tirava sangue delas dentro da casa. Ela não matou ninguém, tá bom? Tava fazendo lá os despachos dela. Ela era enfermeira agora, tava fazendo teste. Não, tava fazendo os despachos dela, não matou ninguém. Tava lá só, traga o homem em 30 dias.
traga o homem em 5 dias, Andrei, me faça fala sua uma vida coisa. melhorar. Andrei, me fala uma coisa, você tem um gato, não tem? Olha, tem. Tem um gato, não tem? Se tu descobre que a vizinha tá pegando a sua gatinha pra ficar tirando um pouquinho de sangue e pelo dela todo dia, tu vai achar super normal, né? Não, eu ia dar um soco na cara dela, obviamente. Imagina. Mas eu não ia queimar ela na fogueira. Ah, Com porque, certeza E não. amarrar ela e deixar na fogueira? porque um gato Não, mas é assim, um gente. gato, não é uma criança, entendeu? Eu entendo, só que, tipo assim, do relato como ele foi contado, você vê que não foi meio que, tipo, pegaram... É porque, assim, na Inquisição você tinha toda aquela encenação do julgamento, o que é, iam pros porões das igrejas, e as pessoas eram torturadas, e tem todo um processo. Do jeito que ele foi contado, parece que, tipo, rolou aquele boato, os Black Blocs foram na casa da mulher, lincharam a mulher e jogaram ela na floresta. Eu acredito que foi mais dessa maneira. Porque, tipo, assim, por exemplo, mataram um negro aqui na favela, tem nego descendo e colocando fogo em ônibus, sabe? Tipo, você não tem muito uma relação de raciocínio aí nessa questão. Eu acho que aconteceu meio que nessa parada, no impulso, sabe, da galera. E pessoal, vamos pegar nossos ancinhos e nossas tochas e vamos pra direção da bruxa. Aí pegaram a bruxa, e agora o que a gente faz com ela? Sabe qual é o lance? Por exemplo, você tá confundindo, né, algumas coisas e entrou em contradição. Se a pessoa não era inocente, amarraram ela na floresta, ela teria morrido e acabou, sabe? Ela morria, enfim, acabou, sem problema. Você A sabe partir do momento que ela tem poderes sobrenaturais, sobrenaturais, a partir do momento que ela tem o pacto do capeta, ela desaparece e amaldiçoa o lugar, e o espírito dela fica amaldiçoando o lugar. Tá vendo? O lugar ficou amaldiçoado. Então essa mulher não tava pura. Tá bom, Rafael. Tá bom. Ó, eu vou te dizer, a quantidade de gente que não pura, que morre e que não acontece nada, beleza. Mas é porque ela era Você- poderosa! A energia Você já- do mal dela era grande. Andrei, A energia do mal, né, cara? quando a gente falar sobre o assunto bruxa, a gente vai falar sobre esse negócio de Inquisição, e vamos esclarecer algumas coisas sobre a Inquisição, mas não é um programa pra isso. Era igual. O Rafael tava achando que era igual aquela bruxa de Chapolin, né? Parangomi Rotihuaro. Qual era o nome que ela falava? A bruxa do Chapolin. Parangamico Tiro Miruaro. Depois Eu tô você achando que tá essa falando parada. que a gente faz piada. Ele que faz as piadas, tá vendo? Não é que eu tô falando piada, que você falou com tanta convicção, tipo, beleza, não, tá bom, você já deu aí sua opinião, agora eu vou dar a minha. Eu acredito que houve esse... Grande parte pode ter... A gente não tem realmente o que falar do tipo, pode ou não pode ser. A gente tá aqui conjecturando. Pode ter havido muitas coincidências. É que eu não consigo me prender a essa ideia. Sabe, você não... André, a gente tá num programa de mistérios. A gente tem que levantar a nossa opinião. Tá bom, Rafael, tudo bem. Você tem a sua razão, você tem as suas convicções. Vou dar aqui agora o meu ponto. Eu acredito que muitas dessas histórias podem ter sido coincidências, sim. Como vocês mesmos falaram, corroboram com essa ideia. Só que talvez possa estar indo contra as minhas próprias crenças, sabe? Que eu não tô aqui pra ficar falando delas. Mas que, por exemplo, eu acho muito difícil. Primeiro, a gente não tem história de espíritos tão antigos assim, né? Eu não creio muito nessa questão de que o espírito amaldiçoou o lugar para sempre. Geralmente, espíritos duram muito pouco, né? As histórias, né? Não sei se eles depois... você já viu espírito... em Atenas, tipo, o cara era grego, né, em 300 de Esparta. Não, tu não tem espírito tão antigo. Tipo, depois... Vou te dar uma explicação muito básica pra isso, André. Por isso que as florestas na Europa foram dizimadas em vários lugares, tipo na Alemanha, sabe? Um período da história alemã, eles literalmente derrubaram florestas inteiras por serem amaldiçoadas. Inteiras! Eu ia falar, tipo, agora, eu não sei se você quis dizer assim que histórias de espíritos, de fantasmas são coisas recentes, seria isso? Sim, não são... E assim, na Idade Média, ou um pouco depois também, que envolvia a época que o pessoal tava vindo aqui pra América, assim, tudo, não eram fantasmas, eram bruxas, sabe? Eu na minha concepção assim, de cético, eu penso assim, cada época tem seu causador sobrenatural. Seu causador, isso, né? Agora, numa casa, se for numa casa... Apesar que bruxa ainda tem suas forças, assim, dependendo do local. Mas, assim, se for numa casa e, puta, tá morrendo gente, morreu gente antigamente, assim, é fantasma. Agora, você vai numa floresta, você pode, de repente, colocar lobisomem, você pode colocar bruxa, sabe? Dependendo da época, assim, cada época... aqui você pode colocar... Aqui... No Brasil, de repente, você poderia colocar um lobisomem, que lobisomem é forte aqui no interior, né? Aqui, então, mas no Brasil.
eu não Nos tô Estados querendo... Unidos, bruxa é forte, né? Eu não tô querendo levar a descrença no coração dos ouvintes, não é isso. O que eu tô querendo só falar é que, tipo assim, completamente de todos os parâmetros, todos os elementos que a gente acabou de citar aqui, eu acredito que tem muita coisa que foi adicionada aí que não precisava estar aí. A gente tá contando aqui exatamente porque a gente tá dando a totalidade e o ouvinte vai achar se acredita ou não nessa parada. O que eu acho é o seguinte, eu vou dar crédito pra vocês, vou dar crédito. Sei lá, eu tava falando lá dos mitos celtas, lá das bruxas e tal, e pode ser, né? Não sei. Será que as florestas, vou deixar aí pros ouvintes responderem, será que as florestas elas conseguem ainda ter tal poder de conseguir guardar tantas energias assim? Porque a gente tá lidando com a natureza pura aí, né, cara? E se a mulher fez um ritual que, tipo, não poderia ser igualado em uma cidade e a floresta ficou tão poderosa assim? É porque também é aquilo, André. André. Quando a gente levanta aqui a ideia, quando você levantou a ideia de não era bruxa, era ritual celta, era feitiço celta, aí você vai entrar no conceito do que é bruxa, né? De onde elas tiram esse poder? Elas tiravam o poder do deus da natureza, do deus não sei o quê. Isso aí você pode dizer que é o demônio, que é um espírito demoníaco, que é um antigo deus pagão. Você pode dizer não, a igreja diz que é. Então, não só pode dizer como... Sim. Desculpa, se a igreja disse, então tá tudo certo. Tá beleza. Lógico, pô, é a igreja. O que eu tô dizendo, André, que tudo isso tem uma fonte. E se pra igreja a fonte não é Deus, não é o Deus único, qualquer coisa diferente disso é o demônio, é um espírito maligno, entendeu? Então tudo encaixa por causa disso. Necessariamente. Mas Andrei, mas uma coisa que não ficou claro pra mim, talvez não tenha ficado no topo dos ouvintes. Você acha que de fato foi uma bruxa que começou? Você acha que teve aumento nessa história? O que você acha? Olha, eu vou fazer algo... Enrola. Tá bom, vocês estão me colocando... No muro, cara. Não, eu quero saber a sua opinião. Então, mas inicialmente, eu sou o cara que fica em cima do muro. Eu sou o agnóstico, né? O Rafael, entre muitas aspas, ele é o crente. O Léo, ele é o descrente. E eu sou aquele cara que não consigo me posicionar porque eu não sei, gente. Desculpa, gente. Eu não sei. Eu acho que bruxa, pra mim, é algo muito... diferente da minha cultura, talvez seja isso, talvez eu não esteja conseguindo relacionar algo tão poderoso, as minhas crenças não sejam tão poderosas com relação à bruxa, por exemplo. Eu acho que é aí, isso. Ó, assim, dá pra ter uma questão de credibilidade ou descrença em três questões aí. Eu sou bem descrente na maioria, assim, tudo, mas assim, primeiro, você pode achar que aquilo de fato foi uma bruxa, ou não. Você pode achar que sim, tem algo sobrenatural, algo além da concepção humana nesse caso, que é indiferente se foi uma bruxa ou não. E assim, você pode achar que não, isso é só balela e teve coisas aumentadas. Isso daí, você acha que tem algo além da concepção humana? Eu acho. Foi bruxa. Eu acho que com certeza. Por exemplo, certo. Você tem 5 pessoas que entraram numa floresta e foram estraçalhadas e depois não foram mais encontradas. Quando uma besta ataca, e obviamente eu não sei como. Tipo, uma besta, você vê que a besta nos filmes ela mata e beleza, ela é um animal, ela não é racional. Besta que se diz animal, né? Besta é um lobisomem, por exemplo. Ela não tem a preocupação em sumir com os corpos. É isso que eu tô falando no caso das 5 pessoas que morreram e tal. Então, sim, eu acredito que tem alguma coisa força, só que eu não tô conseguindo ligar com nenhum outro caso. Então, tá bom, gente. Eu acredito. Mas então, você acha forças, que tem algo a mais, mas não necessariamente seria uma bruxa, é isso? Eu acredito na força da floresta, sobrenatural, só que eu acho que isso tá acontecendo muito antes da Bruxa de Blair. Eu acho que a Bruxa de Blair, ela foi as pessoas estão jogando a culpa nela, sabe? E talvez pode ter parte da culpa dela, mas tipo, eu acredito que essa floresta já tem história antes, só que não tá documentada ainda. Eu acredito que essa floresta é muito mais poderosa. Que tipo, porque espíritos geralmente não são poderosos, a não ser que tenha um contrato com o Satã, como o Rafael acredita. Pode ser? Não sei, quem sou eu pra falar, não. Eu não sou muito desse cara de Satã. Eu não acredito que ele exista, pra começar. Então, eu acredito que, na verdade, possa ser alguma coisa realmente inexplicável que esteja acontecendo nessa floresta, só que talvez não relacionada à bruxa, como também pode ser relacionada à bruxa. Fica aí com os ouvintes. Acho que a gente tá falando demais, tá conjecturando demais. Deixei mais uma vez as opiniões dos ouvintes. E a gente vai ficar aqui com mais um Mundo Freak Confidencial. É isso, né, pessoal? Cuidado ao andar pelas florestas. Cuidado se alguém falar pra você dar um beijo no cu do bode, hein? Cuidado.
Além de anti-higiênico, né? Isso pode acarretar coisas, né? Indesejáveis. O bode pode gostar, de repente, né? Agora você pega aquela compilação de vídeos do YouTube daquelas cabras gritando. Quem pode falar que queimei as bruxas é brincadeira, tá? Que se de repente tiver alguma bruxa aí que se ouve, tá? Tô brincando gente, aí. Não baixem Goat Simulator, isso é coisa do demônio, tá? Pra mandar e-mail aí pro Andrei falando, é verdade, a gente beija o cu do capeta, do bode mesmo, entendeu? Beleza, gente, vamos lá agora para a nossa leitura de feedback. Now you just don't seem to care about me, baby. Ooh, and that's cold as ice. I sure hope you're ready, baby. To pay the price. Don't you know you playing for keeps, babe? When you playing the game, liar's dice. It's just a matter of time before you see the tears of doubt. You're cheating and lying. Luck runs out. Ooh, Lord, liar's dice. Carry on my wayward son. There'll be peace when you are done. Lay your weary head to rest. Don't you cry no more. E chegamos aqui na área de feedback dos nossos ouvintes do Mundo Freak Confidencial. Lembrando a todos que só para deixar os recadinhos básicos, se você gostou do episódio, quer comentar alguma coisa, galera, www.mundofreak.com.br, você entra no post, você adiciona seu comentário e a gente vai ler ele aqui no ar. Se não houver muitos comentários, a gente vai selecionar sempre aqueles que sempre vão acrescentar. Mas por favor, coloquem. Ou então mandem o seu e-mail para contato@mundofreak.com.br que a gente lê todos. Agora uma questão séria, pessoal. Algumas pessoas estão relatando que quando elas estão mandando o e-mail normalmente, o e-mail está voltando. Para não haver dúvidas, você entra na nossa página de contato lá no site, que você vai ter um formuláriozinho normal, como todo site. Você vai dar o seu nome, seu e-mail, você coloca o seu assunto, sua mensagem, e ele tá vindo direto para a caixa de entrada. Então, por favor, gente, se vocês tiverem um problema com o e-mail, vai pelo formulário de contato. Tá bom. Lembrando também que a gente não recebeu ainda nenhuma história, então acho que o pessoal não se empolgou tanto, mas lembrando a todos que a gente vai fazer um episódio especial dos ouvintes. Então, por favor, se você tiver alguma história que você não sabe o que aconteceu, pode ser sobrenatural, coloque para ela. A gente vai selecionar as melhores e a gente vai ler num podcast todo especial só de história dos ouvintes. Mande um e-mail e evitem só de deixar o comentário, porque como geralmente a gente vai ter que ficar selecionando o comentário, a gente pode acabar perdendo algum. O e-mail, ele é mais certeiro, então eu já vou lá saber que e tipo, guardar e tal. Não precisa ter assunto, colocar assunto, história de terror, qualquer merda assim, e a gente vai lá e lê, e vai ser mais ou menos isso, tá, pessoal? Vamos tentar fazer. Quem aí tem saudades lá do podcast lá do... Quem lembra do saudoso Mona Lisa de Pijamas, que já acabou, que tem lá aquela... as meninas faziam uns episódios de terror muito legais com as histórias dos ouvintes. Vamos tentar repetir, já que não tem mais, né? Vamos tentar fazer algo relativamente parecido por aqui. Tudo bem que nós não somos meninas, né? Mas vocês vão ter que se acostumar com vozes de marmanjos. Beleza, pessoal. Então é isso. Vamos ler agora os comentários que deixaram no site. Bem, a gente gostaria de deixar um abraço e um beijo para o Gabriel Carvalho. Ele falou que vai baixar e vai ouvir. E falou que pena que não é semanal. E a gente já escutou isso diversas vezes. Pessoal, é legal e tal. Talvez um dia, quem sabe, ele seja semanal. Mas também isso. Tudo depende. E quando também a gente estiver recebendo. Não necessariamente, né? Mas assim, quanto mais feedback... Não, tudo bem, a gente substitui... Qualquer ateu aí, a gente acha um ateu chat no Facebook, a gente substitui o Léo qualquer coisa, tá? Não como eu. Não igual eu. Não, realmente não. Não. Mas beleza, cara, pra deixar semanal é simples, assim. Nesse momento é difícil pra caramba, porque o Mac tá se matando de editar,
Eu também, daqui a pouco também vou ter que dar uma ajuda pra ele, pra não deixar, porque ele começou a faculdade e tal, tá sendo muito difícil pra gente. Inclusive, manter ele quinzenal tá sendo bastante difícil. Mas assim, gente, quanto mais comentários, quanto mais e-mails e quanto mais gente vocês forem arrebanhando pro nosso rebanho, mais força a gente tem e mais... Tipo, caraca, que coisa legal. A gente precisa fazer isso para esses ouvintes que estão sendo tão dedicados. Não que vocês não estejam, não é isso, gente. É que, tipo assim, quanto mais força, mais na obrigação a gente vai ficar de fazer mais coisas legais para vocês. Então, pra gente batalhar mais, a gente precisa que vocês batalhem um pouquinho pra gente. Não precisa ser nada, tipo, aí, você sabe aquele amigo que gosta de terror ou que escuta podcast? Cara, todo mundo que escuta podcast não escutou podcast sozinho. Sempre tem um grupo de amigos que escuta, que recomendou e tal, inicialmente. E conhece o Mundo Freak Confidencial, porra, é muito maneiro e tal. Se você não gostar do Mundo Freak Podcast, recomendo só o Confidencial. E assim as coisas vão caminhando. Então é isso, pessoal. Também um abraço pro Sami Dávila, que ele é lá do Ovo Triássico, né, cara? E é muito legal o podcast deles. E ele tem duas coisas interessantes que ele falou. O primeiro é que ele disse que ele vai continuar escutando podcast, só que ele deixou um negócio claro aqui pra gente, né? Ele levantou uma bola, que pra quem não sabe, a gente fez uma brincadeira no episódio passado, e no meio dos contos ali aéreos, a gente colocou na brincadeira, e eu não vou dizer de quem foi a ideia, Léo, fica trocando, não, brincadeira. A gente fez uma brincadeira e tal, que foi colocar a questão do Oceanic, né, do caso do Oceanic do Lost, que é um caso completamente fictício. E, gente, foi uma brincadeira, foi só um caso, a gente brincou, colocou lá no meio, colocou uma brincadeira, tava próximo. Poxa, era brincadeira aquilo lá, eu pesquisei no Wikipedia, eu achei, pô, isso que eu quis falar. Não, aí a gente vai ganhar fama de que a gente não pesquisa. A gente vai entrar, só pega a casa do History Channel. Não é assim, gente. A gente tem o mínimo de pesquisa aqui, tá? Então a gente gostaria de pedir desculpas, quem não curtiu a brincadeira. A gente vai evitar fazer mais brincadeiras dessas, já que o pessoal... teve duas pessoas que não gostaram. Velho, não pode fazer nada, filha. Se um não gostou, né? Não sei quantas pessoas não comentam e tal. Mas beleza. Tipo assim, a gente brinca pra caramba e tal, mas vamos tentar evitar dessa maneira de... Só quando for o 1º de abril mesmo, que a gente for fazer um episódio só sobre o 1º de abril, mas isso são casos específicos. Mas vamos evitar de fazer isso nas próximas vezes. Então, continua. O Sami Dávila falou que vai continuar escutando o podcast, só que ele ficou meio chateado. Então, um abraço aí pro Sami Dávila. E... é isso. Também temos um comentário do Ricardo A. Santos, que ele fala também do Triângulo das Bermudas que existe lá no Japão, né? Que não é o Triângulo das Bermudas, mas a gente sabe, Ricardo, 12 ou 13 regiões ao redor do mundo que são similares, são considerados irmãos dos Triângulos das Bermudas, que são regiões que realmente as coisas desaparecem, são muito doidas. Um dia a gente vai falar sobre isso. Lá é o Triângulo, né, das Bermudas. Então um abraço também pro Vinícius Brito e pro Tetem, né? Que eles estão parabenizando bastante pelo podcast. E também a gente recebeu 2 e-mails que a gente gostaria de ler. O Mitocondrias vai ler. Esse do Bueller, do Alexander Bueller. Bueller que já mandou comentário pra gente. Um abraço pro Bueller. A gente ficou na dúvida se era Bueller ou Buller. Ou Buller, se o cara era alemão, você não sabe. Bom, ele começa aqui. Bom dia, aqui é Alexander Bueller, 25 anos, de Blumenau, Santa Catarina. Ele lá é ouvinte também do Papo Lendário, ele direto manda lá comentários e e-mails. Já aproveitar e fazer meu jabá aqui. Ele começa aí: excelente episódio, eu ouso falar que foi até bom o avião ter desaparecido para vocês poderem usá-lo como pauta no Mundo Freak. Caraca. Olha só. Esse é o início dos nossos ouvintes. Esses são nossos ouvintes, hein? O nego realmente quer que Satã caia sobre a Terra só pra gente gravar um episódio sobre isso, né, cara? É complicado. Mas seria mais... Zoeira sem limites à parte, ao contrário do que vocês estavam falando, eu vi bastante gente linkando o acidente com o sobrenatural, principalmente nas amizades que fiz, com pessoas que curtem os assuntos de nova era e que curtem séries como Deuses Antigos. Esse acidente mostra como estamos em uma época hipócrita de soberboidade, segundo o meu corretor, essa palavra não existe, mas deveria existir, onde todo mundo acha que estamos no ápice da ciência e sabemos de tudo o que acontece em nosso mundo. E vem um acidente e ninguém sabe de nada. Acredito mais na teoria de que não tem a mínima ideia do que ocorreu do que alguém esteja acobertando algo. Depois vou tentar lembrar de algum caso sobrenatural que ocorreu comigo e eu mando o e-mail. Abraços. Peço, mandei este via e-mail normal, mas o e-mail voltou, por isso mandei via site. Que o Andrei tinha comentado, na verdade. Sim. Também agora eu vou ler aqui o e-mail que o Augusto Ganzert me mandou. Muito obrigado pelo seu e-mail. E a gente vai dizer que, assim, ler esse tipo de e-mail no ar é chato, porque é massagem de ego, né, cara? Mas
Porque a gente ainda não é o Jovem Nerd, né? Então a gente tá precisando um pouco. Bom, você né? já tá quase no peso, Andrei. Olha, vai tomar no meio do seu rabo, seu forroxês, filho da mãe. Vamos ler aqui. Ele fala que é um e-mail de elogios e tal, e ele fala que ele é um ouvinte recente do Mundo Free Confidencial e que ele adora todos os episódios que saíram até agora, inclusive do Reiki, que foi o mais diferentão e tal. Eles falaram pra gente continuar assim, com os temas misteriosos, e que ele sugira que faça mais episódios relacionados aos mistérios dentro do Brasil. Que realmente tem bastante mistério no Brasil e pouco abordado, né? É muito mais abordado lá de fora, tanto porque a cultura pop lá de fora é muito maior e tal. Aqui a gente tem muito desse estigma de que aqui as histórias são ruins e tal, mas tem muita coisa interessante no Brasil. Um dia a gente fala só sobre um amontado de casos desses. Mas eu queria só dar uma dica aí. De repente, ouvintes, se vocês tiverem algum caso no local onde vocês moram, assim, na cidade, né, de repente é interior e tem algum caso, manda aí pra gente. E se de repente é uma dica aí pro Andrei, a gente pode até de repente chamar você pra participar. O que você acha, Andrei? Olha só, o cara anunciou a parada sem comunicar o host, né? Então tá bom, né? Você falou, não pode desfazer, né? Então é isso, pessoal. Tá, mas assim, é bom falar que, tipo assim, né, tipo... Ira, qual era o lobisomem que tinha na sua cidade? Lobisnova. Então, em registro na cidade da Ira, interior, tinha um lobisomem chamado Lobisnova, que era do bairro lá de Vila Nova e tal. E deram, então, gente, assim... vai ter muito questão de folclore, mas não é questão de nem folclore, a questão é que a gente precisa ter informação suficiente pra fazer um episódio inteiro. Porque se fosse, um negócio de 3 linhas, de 3 parágrafos, assim, não tem como fazer um episódio inteiro, a gente vai acabar fazendo um apanhado geral. Como a gente pode fazer no episódio dos mistérios ali e tal, dos ouvintes. Mas com certeza, galera, mandem tudo que vocês têm, porque a gente vai fazer, a gente tá mega empolgado com o projeto, a gente vai fazer mesmo, cara. A gente tá com várias aqui que a gente já tá na pauta pra gravar. Andrei, tá vivo? Desculpa, tava mutado e eu tava falando aqui igual um retardado. Como você muda? Continua... cara? Cara, é porque, tipo assim, é o botão do LX3000, então... Ou é o Satã também que aperta. Mas de qualquer forma, beleza. O Augusto termina aqui o e-mail dele. E ele também diz que é muito bom os convidados de cada programa. No caso, foram poucos até agora. E ele falou que continua... a gente teve? Calma aí. 2. Não, a gente teve só o Diego. Isso que eu ia falar. Tudo bem. A gente quebra essa pra ele. E continue assim, pois ganharam mais um ouvinte. Até. Muito obrigado, Augusto. Eu te darei um abraço ao vivo, se a gente se encontrasse. Augusto, recomendo, Augusto. Você não tem uns amigos aí que abordam o assunto? Recomendo o programa. Você tá vendo que Beelzebub já tá trabalhando no microfone do Rafael, né? Já tem um tempo. Já sei. Beleza, gente. Então, muito obrigado por ficarem até aqui, pessoal.